Acredite se quiser, é véspera de mais um jogo do Vasco. Agora pela Copa do Brasil, jogo único, eliminatório, um jogo importante, mas olha, a gente não vai falar muito sobre isso hoje aqui não. Aqui nesse Bom Dia Gigante a gente vai falar muito sobre a questão da estrutura da base e o processo para contratações para a temporada 2023. Fique ligado! Bom dia, muito bom dia para você ligado nesse Bom Dia Gigante nessa quarta-feira. Vamos trazer aqui informações importantíssimas nesse Bom Dia Gigante, então por isso eu peço para você fazer logo de cara o seguinte: se inscrever aqui embaixo no canal, acionar o sininho das notificações, deixar o like nesse vídeo e sempre compartilhar. É de graça, tudo isso 0800, mas você ajuda muito ao canal a chegar a outros vascaínos. E como eu disse, o Vasco joga amanhã, 9h30 da noite, contra a equipe do ABC, jogando em São Januário, segunda rodada da Copa do Brasil, jogo único eliminatório. Mas a gente não vai falar muito sobre essa partida não, até porque ontem a gente já trouxe muitas informações do News. Durante a nossa programação também vamos falar hoje sobre essa questão da partida. O Vasco faz o último treinamento hoje. Eu vou focar esse Bom Dia Gigante sobre a questão principalmente da base do Vasco. Eu vou trazer aqui a palavra do Carlos Brasil, até porque o Vasco nessa temporada vem apostando muito em meninos da base, até já colocando jogadores que eram do sub-20 em algumas partidas. Caso, por exemplo, do Ryan Vitor, tem outros jogadores que também já participaram do time profissional, o Paulinho, o GB, o Lincoln, tem também a molecada que está fazendo parte do profissional, Gabriel Peck, Andrei, Marlon, ou seja, tem muitos jogadores oriundos da base do Vasco nesse elenco para 2023. E o Carlos Brasil fala exatamente sobre essa questão de como foi feito esse processo para esses meninos terem oportunidade no profissional. A gente teve todo um cuidado com os meninos que a gente considerava que eram meninos diferentes, que jogavam na base naquele momento. O Andrei é um caso, né? Bem emblemático, para que a gente não acontecesse com eles a mesma coisa que aconteceu com os demais, né? A gente teria que ter esse cuidado, né? E eu sempre coloquei, pô, o time tem que estar mais estruturado para que os meninos não sejam protagonistas, né, de uma situação. A gente precisa estar mais bem estruturado para que as coisas aconteçam mais naturalmente. Carlos Brasil, que é o executivo da base do Vasco, também falando sobre a questão da adaptação desses jogadores, principalmente por ter agora um time um pouco mais cascudo, jogadores mais experientes que podem ajudar e muito essa molecada que vem subindo da base e com muito sucesso. Eu tenho um modelo ideal da transição, que não é um modelo que eu considere ideal, vamos dizer assim, para o Brasil, né? Mas é um modelo interessante que precisa ser adaptado, que é o do River Plate. Já falei isso algumas vezes aqui. Eu achava muito interessante porque eles têm todo um processo. Os meninos lá não poderiam estrear no profissional, acho que tem realidade diferente, volto a dizer. Antes de 18 anos, teriam que passar por um processo de treinamento no profissional durante meses. Enfim, algumas coisas bem interessantes. Eu tive lá, né, pude entender melhor como é que eles faziam isso. E eu tinha a oportunidade de estar ali no profissional e poder fazer o mesmo, né? Tanto é que eu falo para o Zé Ricardo na época que era muito importante o Andrei jogar a Copa São Paulo. A gente fala muito dessa questão da transição, porque há 15, 20 anos atrás o futebol de base era totalmente diferente, né? Não é muito tempo, mas era diferente. Futebol de base, quando eu trabalhei lá atrás, há 13 anos, 14 anos atrás, você não tinha o campos adequados para treinamento, você não tinha material adequado, muitas vezes não tinha alimentação. Estou falando de time grande, tá? Não tinha alimentação adequada para os meninos. Então, evidentemente que um menino, às vezes, que tinha um potencial maior e fosse treinar no profissional, ele estaria sendo melhor até preparado do que ficar treinando na base, né? Hoje não é essa a realidade. Hoje tem campos adequados, hoje tem alimentação adequada, hoje tem material adequado. A base hoje é mais valorizada, né, vamos dizer assim,
no sentido da importância que ela tem para os clubes, né? Como investimento, né, também. Então, isso tudo faz com que os profissionais também sejam mais qualificados, mais valorizados, e com isso você tem profissionais que podem fazer uma formação adequada para quando o menino bater no profissional, bater já mais bem preparado, né? Vamos dizer assim. Eu acho que essa é uma importância na transição, né? Eu acho que o menino tem que passar por um processo, treinar bastante no profissional, se adaptar a uma realidade. E já que falamos de base com o Carlos Brasil, vou trazer aqui a palavra de um dos maiores jogadores que saíram da base do Vasco, Edmundo, isso mesmo. E o Edmundo vai falar aqui nesse Bom Dia Gigante sobre esses jogadores que já estão no elenco profissional, qual deles ele mais aposta para ser um grande ídolo da história do Vasco. Confere só. Vejo ele com muita qualidade de chegada, de encostar ali no Peck e no Pedro Raul, de finalizar de fora da área, de entrar driblando e fazer o gol. Enfim, é um jogador que me chama muito a atenção, né? E para mim, né, o Andrei é fora da curva, é o diferente. E por isso foi para o Chelsea. E depois do Andrei, para mim, o melhor desses todos, embora o Peck viva um bom momento, embora o Figueiredo tenha uma qualidade gigante, acho que ele ainda vai dar muita alegria para o torcedor do Vasco, pelo seu estilo de jogo e tudo, mas hoje, se eu tivesse que apostar, eu apostaria as minhas fichas no Marlon Gomes. Acho que ele ainda vai botar um corpo, botar caixa, ganhar experiência, personalidade, e se não for precocemente vendido, como são a maioria dos jogadores do Vasco da Gama, eu acho que ele tem tudo para ser um ídolo na história do Vasco. E agora, aquele quadro Notícias Rápidas e Diretas aqui dentro do Bom Dia Gigante. E o volante Andrei Santos vai poder jogar essa partida contra o ABC. Havia uma dúvida por conta da expulsão que ele teve no jogo contra o Ituano, última rodada da Série B, mas ele teria que cumprir automática apenas nessa competição. Como não recebeu suspensão no julgamento, ele vai poder ir para essa partida. Outro jogador que pode aparecer entre os relacionados é o argentino Luca Orediano. Ele já vem treinando com o elenco do Vasco e pode sim aparecer entre os relacionados nessa partida de amanhã em São Januário. E para fechar, outro jogador que também pode ser relacionado é o zagueiro Robson Bambu. Ele já está completamente recuperado e pode, se caso o técnico Maurício Barbieri optar, ele pode estar entre os relacionados para esse jogo contra o ABC. Quer dar um presente para sua mulher ou para seu marido? Precisa de um perfume? E se seu relógio dá problema? Vá na loja Pompador, Shopping Barra Square 3555, lojas 120 e 121, Bloco 1, Barra da Tijuca, Zona Oeste, Rio de Janeiro. As melhores marcas da perfumaria importada, grande variedade de relógios importados e nacionais, relojoeiro no local, troca de bateria e pulseira, conserto de todas as marcas de relógio, joias, ouro 18 quilates. Pompador, atendendo você com brilho e pontualidade. E para fechar esse Bom Dia Gigante de uma forma diferente, a gente vai reproduzir aqui nesse Bom Dia Gigante uma entrevista que o executivo de futebol do Vasco, o Paulo Brax, deu essa entrevista à coluna Panorama Esportivo do Jornal o Globo. Eu vou trazer todos os detalhes que ele trouxe aqui, reproduzindo na tela o que ele falou e também em áudio para você ter uma ideia das respostas do Paulo Brax de cada tema. Vamos a eles. O processo. As contratações no Vasco passam por um processo rígido e não abrimos mão dele, porque minimiza os riscos. Toda contratação, seja ela de qualquer nível, tem risco e nos permite justificar todos os movimentos. Procuramos ter lógica em tudo.
Todo jogador que chega traz consigo um porquê dele estar aqui, desde dezembro, quando iniciamos as contratações visando a temporada 2023. Não contratamos aleatoriamente ou com base em pressão de fora. Modelo de jogo. Todas as contratações que foram feitas após a vinda da comissão técnica passam necessariamente pela análise nossa de encaixe no perfil do treinador e do modelo de jogo. A gente sabe que como joga e como queremos jogar, isso é claro para todo mundo aqui. E precisamos ser estratégicos e inteligentes no mercado e na composição do elenco. Ter um estilo de jogo bem definido nos facilita na busca pelo jogador, sem dúvida nenhuma. Quando se tem um caminho e quando se sabe como se quer chegar a esse caminho, obviamente a escolha dos meios fica mais clara. A atual comissão foi contratada, dentre outras razões, por ter um modelo definido e que nos agrada como Vasco e como grupo 777. Análise de desempenho. Temos uma análise de mercado muito forte no clube, da qual eu faço parte, até fisicamente, porque a minha sala é conjugada com a análise do CT, o que sempre acreditei ser o adequado para melhores decisões técnicas e mercadológicas. E a nossa análise tem dois braços que nos ajudam de forma permanente e ativa: o departamento de scout da 777 na Inglaterra e a empresa Outlier, aqui no Brasil. As duas são sempre envolvidas em algum momento do processo para que tenhamos, às vezes, um relatório triplo com o mesmo jogador com mais detalhes, dados e opiniões. Tomadas de decisões. Internamente, a decisão final acaba sendo minha, até porque sou responsável em ir ao mercado e negociar com clubes, intermediários e atletas, de acordo com o orçamento que tenho aprovado. Mas essa decisão da contratação vem chancelada por várias mentes e documentos, vem chancelada pelo processo. Ele sempre está sendo cumprido. O treinador, Barbieri, é peça-chave nesse processo, até porque discordo do sistema e que a composição de um elenco prescinde da palavra do comandante técnico. E ainda, na nossa estrutura atual, tenho também o diretor técnico, Abel Braga, que invariavelmente participa comigo das tomadas de decisão. Esse o executivo de futebol do Vasco, Paulo Brax, nessa entrevista à coluna Panorama Esportivo do jornal O Globo. E esse foi o Bom Dia Gigante de hoje, de especial, diferente, mas para trazer informações sobre a base do Vasco e também o processo de contratações visando a temporada 2023. Gostou das palavras do Paulo Brax? Comenta aqui embaixo, eu quero saber a sua opinião sobre todo esse processo. E na base, os jogadores que estão subindo com um time melhor, a questão ajuda demais esses meninos a terem sucesso no profissional? E a palavra do Edmundo, dizendo que o Marlon Gomes pode ser sim ídolo da história do Vasco. Eu quero saber a sua opinião. Comenta aqui embaixo. E você até agora não é inscrito, se inscreva no canal, deixa o like nesse vídeo e sempre compartilhe porque ajuda bastante. Tem também o nosso segundo canal, o AV+, o card está passando aqui em cima, e também as nossas redes sociais, @avascaínos. Hoje tem Boletim AV, hoje tem AV News ao vivo, 9h30 da noite, contando demais com a sua audiência aqui no canal Atenção Vascaínos. Tamo junto, grande abraço, valeu, fui! Levantamento para Roberto Dinamite, sozinho, atenção, vai enfiar, gol! Maravilhoso do moço que mora em Caxias!